Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de produção de texto. Hoje vamos falar sobre coesão textual e como ela é importante para conferir qualidade à sua escrita. Se liga nessa aula, pois ela pode mudar o seu texto. Bom, vamos começar com o conceito do que é coesão. A coesão trata-se das relações que são estabelecidas entre as partes do texto. Então, toda vez que nós ouvirmos o termo coesão textual, precisamos lembrar que ele se refere às relações ou às ligações que são necessárias para que o texto se torne interligado, articulado. Há vários tipos de coesão. Vamos começar falando então sobre a coesão referencial. Esse tipo de coesão é construído por meio do uso de pronomes. Ou seja, nós usamos os pronomes para retomar expressões que já foram ditas, estabelecendo entre elas uma relação direta e, ao mesmo tempo, para evitar a repetição de termos que já foram mencionados. Nesse caso, nós temos os pronomes demonstrativos: este, esse, isto, isso, aquele. Temos ainda os pronomes relativos. Agora, muita atenção quanto ao uso desses pronomes, pois há regras específicas para cada um deles. Por exemplo, onde só deve ser usado quando for fazer referência a lugar. Exemplo, a cidade onde eu moro está enfrentando sérios problemas com a pandemia. Nesse caso, o onde retoma a cidade, portanto, foi usado adequadamente. Os pronomes este e esse, isso e isto também precisam ser usados com bastante cautela no texto. Este e isto, ou seja, com T, devem ser usados para introduzir uma informação nova. Por exemplo, o que mais me fascina em Machado de Assis é isto, ou seja, eu vou mencionar sua ironia. Quando a intenção for retomar uma informação que já foi mencionada, use o pronome com dois S. Por exemplo, na obra de Machado de Assis há muita ironia. Isso me fascina. Um outro recurso muito útil para evitar a repetição de palavras e estabelecer essa relação entre as partes do texto é a elipse. Ela consiste no apagamento ou na retirada de uma expressão que pode ser recuperada pelo contexto. Veja um exemplo nessa frase. O estudante se preparou muito para fazer a prova e obteve bom resultado. Observe que a palavra estudante nesse contexto é apresentada apenas no início do enunciado e retirada no final, sendo possível recuperá-la a partir do contexto. Bom, além da coesão referencial, nós temos ainda a coesão lexical. Léxico vem de vocábulo, das palavras que compõem o nosso vocabulário. A coesão lexical, então, consiste em nós usarmos os vocábulos diferenciados para retomar as expressões que já foram mencionadas e, novamente, evitar que o texto fique repetitivo. Um dos recursos que podem ser usados para garantir essa coesão lexical são os sinônimos, ou seja, palavras que dentro de um contexto ganham um sentido semelhante. Por exemplo, o rapaz chegou à loja quando essa estava se fechando. O homem saiu furioso, pois não foi atendido. Nessa frase, rapaz e homem acabam ganhando sentidos semelhantes, por isso nós dizemos que são sinônimos. Por fim, eu quero falar sobre a coesão sequencial. Ela consiste no uso de palavras que vão marcar a progressão do seu texto e, ao mesmo tempo, contribuir para a construção da argumentação. Os mecanismos que conferem essa qualidade ao texto são chamados de conectivos, articuladores ou operadores argumentativos. Em outras palavras, são as famosas conjunções. Elas podem ser usadas para estabelecer, portanto, as relações de sentido entre as partes do texto. Você que está se preparando para fazer uma prova de redação, seja do Enem ou concurso público, preste bastante atenção nesse tipo de coesão, porque ele é fundamental tanto para garantir as relações entre as frases como entre os parágrafos. E é importante que você saiba diversificar o uso desses conectivos. Vamos ver um exemplo. Durante a pandemia, vários problemas foram abordados, mas o principal foi a questão do isolamento social. Observe que nessa frase, o uso do conectivo mas, ele sinaliza entre esses dois enunciados uma relação de quebra de expectativa.
Esse conectivo se enquadra dentro da categoria de conjunções adversativas, mas melhor do que você decorar essas nomenclaturas, é importante que você entenda o uso delas no texto. Quando eu uso a expressão mas, eu estabeleço uma relação de hierarquia, ou seja, eu marco para o meu leitor predominância de um argumento em relação ao outro. Notem que no enunciado eu disse que houve vários problemas, mas o que se destacou foi a questão do isolamento social. Nesse enunciado estou dando ênfase, portanto, à questão do isolamento social. Então, mas, além de estabelecer essa ligação entre as duas orações, ele também serve para pontuar o meu ponto de vista, ou seja, para estruturar a minha argumentação. Por isso, o uso dessas expressões é muito importante, tanto para sinalizar a argumentação que se pretende construir, como também para articular as partes do texto. Nesse caso, existem algumas expressões que podem ser usadas especificamente para unir os parágrafos. Por exemplo, se você vai adicionar uma ideia, você vai dar continuidade a um argumento, você pode usar a expressão além disso, ademais, um outro ponto que se pode mencionar. Se entre os parágrafos você vai estabelecer uma relação de quebra de expectativa, você pode começar o parágrafo com a expressão por outro lado, em contrapartida. Se há entre os parágrafos uma relação de causa e consequência, você pode começar o outro parágrafo usando consequentemente ou por conseguinte. Se a sua ideia é marcar o parágrafo de conclusão, use dessa forma, sendo assim, dessa maneira, nesse sentido, porque fazendo isso você pontua para o seu leitor a sua intenção, ou seja, a relação que você pretende estabelecer entre as partes do seu texto. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e a partir de hoje comece a usar nos seus textos os mecanismos coesivos para evitar repetição de palavras, sinalizar a relação que existe entre as partes do seu texto e conferir a ele fluência. Se você gostou, curta, compartilhe e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá!